Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Gentil. Queria dar as boas-vindas a todos a mais um vídeo nosso aqui sobre a carreira do assessor. Hoje, se você está explorando a possibilidade dessa carreira para começar a se desafiar, tenho certeza que você vai encontrar muitas respostas aqui. O objetivo de hoje é decifrar os primeiros momentos, os primeiros meses e anos da carreira do assessor, dar os caminhos, dar os atalhos, os segredos e tudo que pode te ajudar a passar por essa jornada de maneira mais suave, mais tranquila, com mais confiança, né, e encarar os desafios de frente, que sem dúvida nenhuma são muitos, são grandes, mas está aí essa turma. Hoje eu estou com o Igor aqui, ele que é sócio da Nobel, a Dani, que é sócio da W1, são duas empresas de referência da rede de parceiros da XP, que está espalhada pelo Brasil inteiro. Tenho o prazer de recebê-los aqui, então muito obrigado, Igor, muito obrigado, Dani. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Acho que o tema que a gente vai discutir é muito sensível, porque não só trata de um processo de transição de carreira, como do início desse processo, dos primeiros meses e anos, onde, de fato, os desafios são mais agudos, os problemas são mais latentes, e eu tenho certeza que vocês vão trazer muita luz e muitas respostas aí para a turma que está ainda ou no início da jornada ou ainda considerando a possibilidade de se tornar um assessor de investimentos. E eu acho que hoje a gente vai certamente endereçar as principais questões, dúvidas e que causam tanta incerteza e insegurança nas pessoas na hora de tomar essa decisão e de seguir em frente. Tá? Então, obrigado, Dani, obrigado, Igor. Queria que vocês dessem um alô aí para a turma e se apresentassem rapidamente. Olá, pessoal. Daniele Freitas, pode me chamar de Dani. Como o Felipe mencionou aí, estou na W1, também parceira aí da Eu XP. nem perguntei se podia, tá? Desculpa. Eu saí falando Dani. O Igor falou Pode, Dani aqui claro, antes da live, eu é fui bom chamar fui de no bonde. Dani, né? Falar Daniele ali. Então pode me chamar de Dani, estou no mercado financeiro ali há mais de 13 anos e sou apaixonada por essa carreira aí da assessoria de investimentos. E manda bala, Igor. Boa, valeu, Dani. Eu hoje acumulo aqui dois chapéus aí, né, na XP, além de ser sócio aqui da Nobel Capital como assessor, também sou coordenador da JFA, que é a Jornada de Formação de Assessores, que é o nosso carro-chefe hoje aqui na formação de novos assessores desse mercado aí que está tão vibrante, né? Então, eu espero duplamente aí poder ajudar os nossos futuros assessores, tanto compartilhando experiência na assessoria, quanto dando uma luz aqui sobre o nosso processo. Aproveitando ali, né, um ensejo, também dou aula, né, de alguns módulos ali da Ancore e tenho ajudado a galera e tem esse sonho de entrar nesse mercado financeiro ou entrou e quer se desenvolver. Então, esse time aqui tem feito muita diferença, né, Igor? É um prazer. Com Com certeza. certeza. Então, só resumindo para o pessoal aí, turma, quem nos assiste, esses aí são os donos da fábrica de assessores de XP, tá? São as pessoas que coordenam e implementam o nosso principal e único programa interno de formação de novos assessores, que eu orgulhosamente tive o prazer de iniciar. E hoje conto com tanta gente legal e com centenas de alunos já formados e trabalhando como assessores da rede, com todos os méritos pelo seu sucesso. Então, hoje vocês estão falando com os caras que são donos da caneta aqui, que estão aqui para mostrar todos os segredos e os caminhos. Bom, mas vamos lá, turma. Eu ia começar pelo começo, mas eu decidi começar pelo final. Assim, eu queria dar, primeiro de tudo, em primeiro lugar, eu queria dar para o pessoal um gostinho, uma visão do porquê encarar a barra que é o primeiro ano, enfim, os primeiros anos da carreira de assessor. E aí, para isso, nada melhor do que a gente visualizar o que os espera daqui a 5 anos, né? Hoje, o mercado de assessoria amadureceu muito, diferente do que já foi no passado. Eu entrei na indústria da assessoria em 2011, então já faz algum tempo. Era outro cenário muito mais desafiador, empresas em estágio muito incipiente, muito inicial. Hoje a gente tem centenas de empresas com seus bilhões de reais sob assessoria, com processos internos de governança e gestão super maduros. A própria legislação vem acompanhando, agora possibilitando a entrada de sócios investidores, possibilitando outros modelos de contratação. Então, a verdade é que a realidade das empresas mudou muito. E óbvio que muito como consequência do sucesso dos assessores que resolveram empreender nessa indústria há algum tempo. E aí o meu ponto para vocês, para a gente começar e dar um pouco de cor para essa rapaziada, para essa galera toda se animar com o que a gente vai dizer aqui hoje, o que espera essas pessoas daqui a 5 anos? Assim, quais são as possibilidades de carreira, onde elas podem estar,
que tipo de papel elas podem ter dentro das empresas, como é que funciona a remuneração, grana, bônus, sociedade. Queria que vocês começassem por aí. Quem quiser começar, manda bala e a gente vai se complementando. Opa, vamos lá, eu começo, Felipe. Bom, antes de mais nada, né? Eu não conheço nada que chegue perto ali da oportunidade de atuar hoje na assessoria de investimentos. Eu sempre falo, né, tanto para os colegas de trabalho quanto alunos, que é a profissão do futuro. E eu quero fundamentar aqui por que que eu acredito nisso, né? Até comentando em termos de renda, oportunidades, como que funciona, né? Estou 5 anos na área. Inclusive, é interessante você falar isso, porque eu entrei na assessoria. Antes eu era bancária. Entrei na assessoria em 2019, 2024 Legal. agora completará 5 anos. E como que é isso? Em questão de retorno, gente, o céu é o limite. Você não tem um limite de retorno, né? Então isso é muito bom. É o seu trabalho ali. E uma coisa que eu também escuto bastante, nossa, Dani, é muito difícil, como que é o dia a dia? Gente, não é. Até porque quando você gosta daquilo que você faz de um jeito que você tem resultado. E possibilidades dentro do escritório, há várias. Né? Na assessoria de investimentos, você se torna sócio. Ah, Dani, agora quero me tornar um assessor. Uma coisa também que eu sempre falo é sobre as certificações. Além da Ancor, tem várias no mercado que você vai tirando, vai tendo mais conhecimento, mais segurança para falar, e tem outras oportunidades para quem não quiser somente a assessoria. Mas você entrou depois de 5 anos, a certeza que eu tenho, você vai estar ganhando muito dinheiro e vai estar realizando muito os seus sonhos e os sonhos dos seus clientes, vai além dos números. Né? O número a gente vê ali que é um ponto significativo, não tanto quanto além do retorno, mas quanto o que você entrega de fato ali para os seus clientes no dia a dia. Então, resumindo é isso, acredito que é a Boa, profissão do Dani. futuro e tem tudo aí para dar certo, o importante é não desistir, tá? Ficou 5 anos ali, 2, 3 anos, você já vê muito resultado. Eu gosto de certeza dizer, Ô, só um Felipe, comentário, Igor. Eu gosto de dizer, cara, que o limite dessa profissão, em termos de retorno financeiro, está na sua própria capacidade de gestão de tempo, né? No limite, a gente falou isso em outra live, né, Igor? O maior ativo que gera rentabilidade no assessor é o próprio tempo. Então, você não consegue ter infinitos clientes. Assim, você vai ter que selecionar os seus clientes ao longo do tempo, fazer uma boa gestão do tempo, entregar resultado, etc. Mas aí que está a beleza da profissão, porque você evolui junto com ela, você vai testando seus limites, vai criando novas competências, vai crescendo, e na medida do seu esforço, do seu empenho, dos seus méritos, você pode chegar muito longe de fato, e é aí que está a beleza do negócio. A gente vai falar muito disso aqui ao longo da apresentação, mas acho que esse tema que a Dani colocou é muito importante, assim, é super sensível. Foi mal, Igor, te cortei. não, tranquilo. E um ponto legal também que a Dani levantou, só para destrinchar um pouco aqui, é realmente isso, tá? Que hoje, com essa maturação de mercado, você até pode vislumbrar uma carreira em Y, né? Porque não só você começa ali como assessor, e aí você pode evoluir para, enfim, um private banker, alguma outra situação dentro do escritório, mas também em outras áreas, tá? Porque hoje o escritório é um organismo vivo e tem escritórios bem grandes na rede. Eu conheço assessores que começaram na assessoria, mas depois se descobriram ali mais na parte de produtos, ou, né, trabalhando ali ou então na mesa de renda variável, alguns que foram para a gestão. Então, assim, hoje é um universo bem diverso aí quando se fala de assessoria e creio que vai ser ainda mais daqui a 5 anos, como você falou, com essa mudança na legislação, com a entrada de investidores parceiros. Então, realmente o céu é o limite, não só na questão de remuneração, quanto das possibilidades dentro do escritório, né? Cada dia mais. Você tem ali áreas transversais com seguro, enfim, tem muita coisa aí para fazer. Mas o Igor, dá um pouquinho, o Dani, enfim, dá um pouquinho mais de cor, assim, como que funciona, assim, se o cara quer ser um assessor top, quer ser, cara, cuidar da carteira dele, não quer ter encheção de saco, não quer ter time, ele quer ser um bom assessor, crescer a carteira e ponto. Qual é o perfil de pessoa, como é que é o dia a dia do trabalho, ou não, ou ele quer, virar um gestor de equipe, qual é o caminho para chegar lá, como é que funciona isso, como é que ele ganha equipe, quer ser sócio do escritório, dá um pouquinho mais de clareza nesses pontos aí. Boa. Quer falar, Dani? Opa, quero sim. Bom, hoje o assessor de investimentos, né, ele tem 3 principais funções, né, que são elas. A prospecção, no caso, ele vai prospectar pessoas. Dani, como funciona isso, né? Eu costumo falar que a prospecção, intensidade comercial e consistência, né? Por que isso? Prospectar pessoas, gente, é fácil. Imagina que tem muita gente no mercado que quer investir, que tem grana, mas tem medo ou não tem ali uma pessoa que está ajudando, está no investimento com uma baixa rentabilidade, tem mais de 1 milhão na poupança ou na conta corrente, eu já vi. Então, esse cara, ele está ali só esperando. E por que eu falo dessa questão da prospecção?
que é tudo uma questão de números e oportunidades. Hoje, a maioria dos meus clientes, né, eles vieram num contato quente, que são familiares, são amigos, são pessoas que eu fui conhecendo, são palestra que eu realizei. Por que que eu falo que é quente? Essa prospecção, ela converte pelo menos 50%. Então, são 50% de pessoas que eu Mas, ô ajudei. Dani, E o posso dizer uma coisa? investidor pode. Eu queria guardar esses segredos da prospecção para o final aqui, que eu acho que é o segredo do primeiro ano. Nesse momento, eu queria exercitar um pouco da curiosidade das pessoas a respeito do futuro, lá na frente, assim, cara, como é que é ser um private banker? Como é que é você está com a carteira consolidada? Quanto você vai estar ganhando? Quantos clientes você tem que ter? Como é que você olha para ticket médio, né? Para você ficar mais seletivo. Pô, você não tem mais, por exemplo, tanto timesheet para alocar em prospecção, né? Tanto tempo para prospectar. Você está mais focado no atendimento da sua carteira. Mas, pô, você quer trazer um cliente de 10, 15 milhões, você está com um de 300 mil. Como é que você faz para abrir mão de um para trazer outro? Também em relação aos outros papéis, né? Se o cara quiser ir para uma figura de um especialista em produto, como é que é o dia a dia dele? Como é que ele interage com o assessor na ponta ou com o cliente na ponta? Eu queria dar um pouco mais essa figura para eles, porque esse caminho que você está apontando, eu queria deixar ele para o final, assim, para a galera tem que ter paciência para chegar lá. Bom, vamos segurar a curiosidade, então, do povo, né? Pô, Vamos lá, depois de 5 anos, esse cara, ele ofereceu um excelente trabalho, ele já fez todo esse processo da prospecção que eu dei aqui, um spoiler, e o que que acontece com o tempo? Ele vai oferecendo um trabalho gratificante, assertivo, o cliente, ele está satisfeito, o que que ele faz? Ele vai recomendar. Então, o dia a dia dele, ele vai acompanhar o mercado de maneira, assim, extremamente perto e próxima do investidor, tanto em questão ali de alteração de carteira, questão de desenvolvimento de estratégia, porque a gente vê hoje o cliente no mercado machucado. Então, ele ofereceu esse serviço por 5 anos. O que que ele tem? Ele tem um cara que já recomendou muito cliente para ele, e o ticket médio que ele vai trazer já não são menores como era lá no início. A gente vê, por exemplo, no início você trazendo clientes de 300 mil, por exemplo, alguns escritórios trabalham com 50 mil, ele já está trazendo um cara de 1 milhão, de 3 milhões, de 5 milhões, e como que ele vai fazer para trazer isso? No começo, ele não tem todo o conhecimento e experiência do mundo, e ele vai obtendo isso com o tempo, através das certificações também. Então, esse ticket maior é fácil com o tempo. Através do bom trabalho que ele teve, o que que ele vai ter? A recomendação. E, consequentemente, com a recomendação, ele vai aumentando isso. E o conhecimento que vai além, né? Até, não vou dar outro spoiler. A pessoa não precisa de várias faculdades, 10 anos de mercado financeiro. Mas com o tempo na assessoria, o dia a dia, ela vai tendo uma bagagem que é, assim, fora da curva. E isso, eu acredito que é o maior diferencial ali para você ter esse patamar de um assessor alta performance. Né? Tanto a questão de conhecimento, certificação, acompanhar o mercado e entregar o melhor ali para o cliente desde o primeiro dia, primeiro contato, e etc. Perfeito, Dani. excelente. E aí também complementando, né, na parte do outro caminho que o Felipe falou, caso a pessoa queira ser um especialista, ou trabalhar numa mesa de produtos, ou até ser um gestor, enfim, essas oportunidades estão sempre pipocando para quem está preparado, né? Então, às vezes, é muito mais uma questão de relacionamento e da parte regulatória, como a Dani falou, porque cada um dessas especialidades vão, às vezes, exigir uma certificação diferente, né? Então, se você quer trabalhar na mesa de renda variável e aí poder recomendar ações, você tem que fazer uma certificação chamada CNPI. Agora, já para um cargo de gestão, vai muito mais do seu perfil, né? Se você uma pessoa de pessoas, né? Você tem um bom relacionamento no escritório, consegue gerir esse timesheet, como o Felipe falou, Bate né? meta, tem que Bate merecer meta, chegar lá. com certeza. Então, se você tem esses atributos, provavelmente, como a gente falou, né? Uma carreira muito dinâmica e sempre tem novos entrantes, naturalmente vai ter espaço para você gerir uma equipe também. Então, hoje você tem aí uma miríade de possibilidades. Miríade. Muito bom. Boa forma de terminar um discurso é falar miríade. Muito bom. Você viu? Igor fora da curva. Horácia da curva. Bom, mas vamos para o começo agora, galera. Começo do começo, assim, né? A gente está falando aqui do sonho lá na frente. Você pode ser um gestor de equipe, se você mandar bem, se você tiver people skills, né? Se você for uma pessoa que tem facilidade com relacionamento interpessoal, se você bater meta, se destacar. A Dani falou de gerar valor para o cliente, para a empresa, né? Porque, obviamente, são os seus dois principais stakeholders. Mas, assim, lá no início de tudo tem um tal de um processo seletivo. E eu acho que deve ter, a maior parte das pessoas que vão assistir esse vídeo certamente estão considerando entrar na carreira e, portanto, imaginando como seria esse processo seletivo, como é que se prepara, quais são as competências, o que tem que ter no currículo, o que não precisa ter. A Dani já falou de faculdade, mas a
gente sabe que tem mais do que isso. Então, vamos lá. Eu sei que vocês conduzem processos seletivos nas empresas de vocês. A gente prepara alunos para os processos seletivos de vocês. Então, queria que vocês trouxessem um pouco mais dessa visão de como funcionam os processos seletivos, qual é a mensagem que tem que ser passada, qual é o perfil de pessoa, como é que a pessoa se prepara. Mandem bala aí. Pode falar, Igor. Eu que comecei aqui duas vezes. Legal, legal. Bom, Felipe, então assim, indo bem do comecinho, tá? A primeira coisa que a pessoa vai precisar ter, e aí é questão regulatória, como a gente falou, né, é a Ancor, a certificação da Ancor, tá? E aí já até linkando aqui um pouquinho, aproveitando o gancho, fazendo um jabá, é um trabalho que a gente tem feito muito legal aqui na própria XP, né, que a gente oferece a JFA, 100% gratuita, que é a formação de assessores, em que a gente até ajuda não só na formação, como no custeio da certificação. Bom, e aí esse é o passo zero. Você tem que estar certificado, porque a CVM, que é como se fosse a polícia do mercado, exige isso. E, além disso, se preparar para os processos seletivos, que aí, como a gente falou, a XP é um gigante que tem 400 escritórios na rede, então claro que você vai ter particularidades de processo a processo, mas geralmente você vai passar por uma entrevista, enfim, o processo padrão que as pessoas já estão acostumadas até em CLT, muito embora não seja, né? E aí é dar o seu melhor, e uma coisa que a gente até teve a oportunidade, né, Felipe, de falar num papo anterior, é intensidade comercial, disposição de aprender, porque também tem muita gente boa no escritório, eu acredito que no da Dani também seja assim, aqui na Nobel, por exemplo, que está ali disposta a te ajudar a fazer o que a gente chama de onboarding, né, que é essas semanas iniciais, pegar na mão do cara, ajudar ele. Então é muito mais uma coisa de dentro para fora, né? Você correr atrás, estar disposto, se certificar legalmente e depois colocar força aí, puxar a alavanca correta para engrenar a carreira. Perfeito, Igor. Até complementando, né, essa questão do exame da Ancor. Tem muita gente que fala, Dani, como que é? Eu imagino que tem que ter muita coisa, né? Gente, a prova da Ancor. 80 questões, paciência. Acertei 56. Maravilhoso. Tem algumas regras? Tem. Dani, é difícil? Para quem estuda? Não. Até complementando ali que o Igor falou sobre a JFA, gente, quem estuda fala assim, Dani, eu achava que era muito mais difícil. Nossa, sempre quis aprender sobre o mercado financeiro e, de fato, eu aprendi. Aprendi ali o que é uma renda fixa, uma renda variável, aprendi detalhes. Então, o primeiro passo seria ler a questão da Ancor, né? Questão regulamentada, como você mencionou. Tem o ensino médio completo, é importante. E, gente, não pode ter nenhum crime ali relacionado ao mercado financeiro. Também é importante. Teve todos esses pontos e o que o Igor falou. Intensidade comercial, consistência, ter muita vontade, né, Igor? Acho que tudo na vida que você coloca ali, você dá o seu melhor, nas melhores condições ali. Dani, vou dar o meu melhor, é o que eu quero. Vai dar certo. Eu costumo falar que essa é uma profissão que você está tajado a sucesso, por quê? Porque é todo dia um pouco, é a consistência. 1% a mais, todo dia ali, se entregando, dando o seu melhor, vai dar certo. TV Ancor, ensino médio completo, muito estudo, muito curso, comercial ali intenso é sucesso. Boa. Eu vejo assim, né? Essa carreira é uma carreira que tem duas dimensões de competências muito importantes que você precisa, em primeiro lugar, se investigar para ver se é uma linha de desenvolvimento que você gostaria de se envolver, que é a parte comercial e um viés empreendedor, porque no fim das contas você cria a sua lojinha, né? Você cria a sua carteira de clientes, você vai ganhar em cima daquilo, então tem muito dessa pegada que a Dani e o Igor falaram, de você morder a mesa, ir atrás, intensidade, etc. E sem dúvida nenhuma são os dois elementos mais críticos para o sucesso. O desempenho comercial, ou seja, gostar de estar perto de pessoas, de interagir, de trocar, de se relacionar, e a forma como você se autogere, né? Sua própria autogestão é o que vai determinar o seu sucesso, que no limite é uma profissão que depende 90% de você e 10% do contexto. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu vivi o mercado de assessoria em 2011, quando quase não tinha produto para vender, quase não tinha sistema para usar, e os caras estão aí hoje com empresas bilionárias e venceram todos esses desafios, cara, com dois ingredientes, né? Três, né? Sangue, suor e lágrimas. Então, sofreram muito, lutaram muito, se desafiaram muito
e venceram. Então, em um contexto totalmente adverso, muito diferente do que tem hoje. Como o Igor falou, hoje a própria legislação já evoluiu, a realidade das empresas é outra, são megacorporações super maduras, com RH, marketing, tudo que você pode imaginar, governança, processos, sistemas, BI, o que não existia, pô, nem rastro disso há poucos anos atrás. Mas uma coisa que não mudou é esse caráter empreendedor da profissão, que acho que o Igor e a Dani trouxeram muito bem. Mas aqui, pessoal, para tentar dar um pouco aqui, avançando na nossa pauta, para tentar dar um pouco mais de tangibilidade, mais de concretude para o pessoal conseguir entender na realidade, na prática, no dia a dia como funciona, cara, queria que vocês dessem um overview, assim, uma visão geral sobre, cara, como é a rotina, acorda, abre o CRM, ou abre o Hub, olha produto, acompanha noticiário, tem call de equipe, meta, processos, rotinas. E a gente sabe, né, que tem muita gente que olha para essa profissão e busca explorar a flexibilidade que ela tem para fazer trabalho remoto, para ser part-time, etc. Mas eu queria que vocês dessem um pouco de uma visão mais prática, assim mesmo, de como funciona o dia a dia, como ele interage com o gestor de time, como é a rotina no dia a dia, como são os sistemas que ele usa, o acesso à informação. Queria que vocês tentassem dar uma visão mais de, cara, barriga no balcão ali, como é que funciona. Boa, Felipe. Bom, como eu falei no começo da conversa aqui, a XP é o nosso norte ali, que irradia para toda a rede, mas claro que você vai ter particularidades não só de escritório para escritório, como de assessor para assessor, tá? Porque o ponto importante aí que você levantou é justamente essa questão de encarar a carteira como uma lojinha, né? Então eu vejo muito como uma oportunidade de empreender, tem até um termo que a gente costuma usar de intraempreendedorismo, né? Você trabalha numa empresa, mas você está empreendendo junto com ela, né? Exato. Aquela visão seletista acomodado que chega lá, bate ponto, vai embora. Porque o teu resultado depende exclusivamente de você, né? E de quanto de força que você coloca. Mas claro que, assim, como boas práticas, você estabelecer uma série de rotinas é muito, muito saudável, né? Até para ajudar a conseguir o resultado. Então, assim, por exemplo, aqui uma prática no escritório que a gente costuma fazer é chegar mais cedo, né? Então, umas 8, 8h30, a turma está aqui no escritório, apesar de, que é um ponto importante, plataformas em geral, como Bolsa, renda fixa, abrem às 10 da manhã, tá? E fecham ali às 5 da tarde. Mas chegar uma horinha antes e sair uma hora depois é muito bom, porque é a hora que você vai organizar o seu dia a dia. Então, como você até citou aí, né? Poxa, vou checar os e-mails, vou dar uma lida no mercado, o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo no Brasil, cenário político, ver as próprias diligências, o que eu tenho para fazer nesse dia, qual cliente que eu tenho que fazer, ver a rotina, se tem, enfim, saldo em conta, né? Como a gente está falando bem barriga no balcão aqui. Atualizar o CRM, isso é importantíssimo para quem não está familiarizado. O CRM é como se fosse uma agenda digital, né? É onde a gente vai colocar ali os compromissos e eu acho que um comercial desorganizado é um comercial morto. Porque, basicamente, se você não tiver o controle do processo, você não consegue, que você não mede, você não pode corrigir, né? Então é muito importante a gente metrificar isso para até poder ver em qual alavanca você tem que puxar para melhorar os teus resultados. E sem querer entrar no detalhe, né, Igor, assim, é pelo CRM que vem toda a inteligência comercial, então dispara lá um aviso de que tem cliente com saldo parado em conta, que tem uma renda fixa para vencer, para você realocar. Aniversariantes, você consegue fazer todo o seu planejamento ali dentro, né? O cara que você tem que contratar daqui a uma semana, um mês, 2 meses, para fazer revisão de carteira, para fazer um follow-up no processo de captação, o que quer que seja. Então, sem dúvida nenhuma, o CRM é a ferramenta-chave do sucesso eu de um bom acredito assessor, né? que é a mola mestra aí, porque eu até costumo brincar com o pessoal aqui, né? Que eu uso a minha RAM para outras coisas. Eu uso o meu cérebro para fazer relacionamento com o cliente, para, enfim, ter uma ideia, fazer uma live, fazer uma palestra, como a Dani falou. Eu uso o CRM para me lembrar de tarefas operacionais. Então, assim, como você vai ter uma rotina com 50, 100, 150 clientes, é humanamente impossível você lembrar de todos os compromissos, porque um dia você vai falar com o cliente, na semana que vem a gente vai fazer uma reunião de revisão de carteira, então o CRM vai lembrar isso por mim, né? Então é uma coisa que eu gosto de usar no dia a dia. Eu estou percebendo aqui, o pessoal anotar aí de casa, que quando você chega em alta performance, você tem que sempre poder usar palavras difíceis com M, né? Ou termos difíceis com M, tipo miríade, mola RAM, mola mestra e minha RAM. Então, o pessoal de casa pode anotar que, chegar em alta performance tem que fazer umas anotações nas palavras com M. Eu percebi que é uma tendência esse troço. Mas assim, no geral é isso. Aí a gente tem depois com o mercado aberto, né, a rotina de fato um pouco mais operacional de
fazer as aplicações, saldo em conta, oferta de outros produtos, enfim, tudo que vai envolver aí a prática da assessoria e da distribuição de produtos, reuniões com clientes, no horário comercial também, né? E eu queria fazer um jabá para você aqui, Igor. Só para o pessoal ter um pouco mais de contexto, o Igor é um cara que começou na profissão e em um ano já tinha quase 100 milhões de carteira. Então, assim, se o tema aqui hoje é crescimento de curto prazo, é o início da carreira, assim, é porque é difícil perceber, né? Eu já conheço a história do Igor há um tempo, então quando ele vai colocando essas coisas assim, me parece muito natural, as peças encaixam na minha cabeça. Eu tenho certeza que para quem está vendo esse tipo de conteúdo pela primeira vez, talvez não fique tão claro, mas assim, tem muito respaldo no que o Igor está dizendo, sabe? Do ponto de vista de autogestão, organização, disciplina, chegar mais cedo, ir embora mais tarde, ler mercado, organizar uma rotina. Você vê que ele fala, e essas sutilezas são importantes, que ele dedica faixas do dia dele para determinadas atividades e organiza bem o CRM para usar a sua capacidade intelectual, né, o que ele chamou de minha RAM, usar a capacidade intelectual, o seu conhecimento, as suas habilidades, suas competências, para de fato, quando você está na frente do cliente, e automatizar, tentar tornar de maneira mais processual todas as atividades mais operacionais, mais burocráticas. Então, faço questão de fazer esse jabazinho aqui para o Igor, porque, de fato, para quem não conhece tanto o dia a dia, parece que são só um conjunto solto de boas práticas, mas, no fim das contas, é algo que faz muita diferença, tá? Então, recomendo que vocês voltem o vídeo aí, revejam isso durante algum tempo, anotem as coisas. Eu tenho certeza que quando vocês começarem na profissão, vocês vão se dar conta de que esses pontos de fato se conectam e vocês vão querer conectar para a carreira de vocês também. Diga lá, Dani, desculpa. Desculpa, Dani, só para complementar, e tem um ponto que eu acho essencial também, isso aí que a gente estava falando de rotina, que você não esmoreça, né? Não desista, porque por mais que no começo seja uma curva mais inclinada, um morro mais difícil, a rotina vem. Tem até uma brincadeira que a gente fala aqui no escritório que é da hora sagrada. Então a gente trava ali aquela 1 hora por dia pela manhã, que é a hora da prospecção. Então a gente vai ligar, se tiver que fazer cold call, que é, né, aquela ligação fria. No primeiro dia parece que não deu efeito, no segundo também não, mas isso é bola de neve. Daqui a pouco pipoca a primeira reunião, a segunda. Então assim, você ter compromisso de executar as suas rotinas com intensidade é basicamente isso, são essas alavancas, é força bruta e intensidade. Você não precisa ser o cara mais inteligente, não precisa ser o cara mais outlier. Se você colocar força no que você está fazendo, acaba virando com o tempo. Quem depende de motivação está morto, né, Igor? O segredo é a disciplina. A chave do negócio é a disciplina, não é a motivação. Motivação oscila, disciplina é uma decisão nossa, uma escolha nossa. Vai lá, Dani. Dando continuidade aí, até interessante esse ponto que você falou da disciplina, né? A motivação, literalmente, ela faz você começar. A gente vê aquele início, nossa, Dani, que legal, que lindo, que maravilhoso, mas a disciplina é o que faz você continuar, o que faz você vencer, né? Aquela tal da consistência que eu falei que é um pouco todos os dias. E sobre a sua principal ali, comentário ali sobre o dia a dia, como que funciona o meu, é muito parecido, né? Com o do Igor, né? Antes do mercado, né, do mundo acordar, a gente já está acompanhando o mercado, né, Igor? Vendo ali os principais acontecimentos, aquilo que vai influenciar na carteira de um cliente que eu tenho. Então, é Selic, que é dólar, mercado nacional, mercado internacional, esse é o principal dia a dia. Outro ponto, CRM. A vida está no CRM no quesito de organização mesmo do dia a dia. Um mês antes, já tem mais ou menos uma ideia do que vai ser. Uma semana antes, você já programa a semana que vem. O que é essa programação? Antes do mundo acordar, você já viu como é que está o mercado. Mercado abriu, identificar oportunidades para os clientes que têm dinheiro em conta, que têm vencimento, se preparar para reuniões. Né? A gente tem reuniões ali praticamente diariamente, tanto com equipe quanto com clientes. Tem o morning call todos os dias ali pela manhã, além de você acompanhar os principais acontecimentos, aqueles que vão influenciar na carteira dos seus clientes. Né? Tem um cliente que adora o mercado internacional. Como que está esse mercado? Basicamente, o dia a dia é esse, e sempre ali, que nem você falou no começo, é desafiador? É só não desistir, né? A gente vê muitos vencedores no mercado e a gente pergunta qual que é o segredo. Principalmente o Igor, que tem essa carteira. O Igor é fora da curva, né? Que nem eu mencionei. Em menos de um ano, atingiu ali um patamar muito interessante. E o segredo é não desistir, né, Igor? Captar novos investidores sempre e entregando o seu melhor. Tem uma frase que eu gosto, né? Que é entregar o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. E é literalmente isso. É todo dia fazer aquilo da melhor maneira possível. É isso. Com Olha, certeza.
Só preciso aprender agora as frases com M agora, Felipe. Para concluir as frases. Vamos ter que fazer Não, mais eu lives aqui. anotei isso aqui para mim. Vai ser minha próxima tatuagem, Miríade. E assim, até um ponto interessante, Felipe, eu acho que em algum ponto futuro aqui das nossas conversas a gente vai tentar contar com ele, que é um exemplo muito bacana também na rede, que é o Henrique Tasca, que hoje é o assessor número 1 da XP, né? E ele tem um caso pessoal bem interessante também, que ele migrou da engenharia, não era assessor, não era bancário, não era nada disso, e quando resolveu trilhar esse caminho, ele conta que teve uma aposta na Avel, no escritório dele. Quando que esse cara vai desistir? Que ele já era mais velho, enfim, não vinha da área. E aí ele contrariou todas as chances e se tornou o melhor assessor da rede da XP. Né? E não teve segredo, ele não veio de família rica, não teve carteira dada, foi na força bruta. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair, ligar, cold call, até que o cara virou o top advisor aí da XP. Boa, galera. Então, bom, aí tem um ponto que eu acho que vocês mencionaram superficialmente ao longo do que vocês trouxeram, que é relacionado ao, né, a Dani falou muito disso, você começa pela motivação, mas você continua pela disciplina. E sem dúvida nenhuma é a disciplina que conduz as ações de médio e longo prazo que determinam o sucesso dos assessores, né? No fim do dia, muita gente diz que o primeiro ano é o que divide os adultos das crianças. Quem de fato vai progredir e prosperar na profissão, separando essas pessoas de quem vai ficar pelo caminho, né? Vai desistir. A gente falou que é uma profissão de um viés muito forte de empreendedorismo, que depende, como vocês estão falando agora, de muito mais de si mesmo do que do contexto. O Igor mencionou aí o caso do Tasca, que é um caso um caso self-made, né? Uma pessoa que veio do zero mesmo e por força bruta chegou lá. Mas fala-se muito que o primeiro ano é o que divide os adultos das crianças. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né? Porque tem certamente muito a ver com o modelo de remuneração da profissão, independentemente de qual seja o seu caminho ao longo do tempo na carreira, se transformando num especialista de produto ou num gestor de equipe, é um modelo de negócios baseado em remuneração variável. Então, eu tenho certeza que esse é o maior segredo, a maior alavanca de retorno da profissão, mas também é o maior risco, né, de sobrevivência e crescimento para quem está começando. Queria que vocês falassem um pouquinho desse desafio do primeiro ano aí. Vamos lá. O primeiro ano, até dei um spoiler, né? Você falou assim, Dani, vamos começar pelo final. E eu comecei pelo começo, que foi falando da prospecção. O primeiro ano, ele é desafiador, acredito que toda profissão, né, seja uma transição ou não, no começo ela existe um certo desafio. Por quê? Uma que você tem que ser apaixonado realmente por aquilo que você faz, e outro ponto que a principal função do assessor, inclusive até a prova da Ancor, né, o primeiro módulo que fala muito sobre isso, é a prospecção, né, a principal função. E aquilo que eu mencionei, a prospecção ela é fácil ou ela é difícil? Depende de como você vai encarar isso. Até algo que vocês falaram várias vezes aqui, é de dentro para fora, é você com você. É acordar todos os dias e estar decidido a fazer, né? Fazer acontecer, até a consistência e ter a disciplina. E por que que eu falo que depende? No mercado, até uma pesquisa que eu fiz recentemente, talvez esteja até mais atualizada, somente 5% ali mais ou menos dos brasileiros tem um assessor de investimentos que acompanha ao longo dos anos. O que isso significa? Que tem muito mercado e pouco profissional. Nos Estados Unidos, esse número ele é o contrário. Pelo menos 95% ali da população tem um assessor. E se for falar em termos de Ancor, né, em torno de 18 mil pessoas são assessores. Gente, tem muito. E nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão. O que eu quero dizer? Que a prospecção, a intensidade comercial e você de fato querer é o segredo do negócio. E não desistir. Ayrton Senna dizia: um vencedor é aquele que nunca desistiu, porque de fato ele já caiu. Você vai receber não? Vai, gente. Vai receber 2, 3? Vai. Mas você vai receber um sim. Até algo que eu sempre falo ali para a minha equipe, né? Quanto mais não, mais sim. Uma hora vem e vai acontecer. E algo que eu falei lá no início, né? Eu acredito que aquele assessor que realmente quer, ele está destinado ao sucesso. Basta ele não desistir. O primeiro ano vai ser um pouco mais difícil? Vai. Acredito que os primeiros 6 meses. Depois de 6 meses, você fala: opa, gente, Peguei o jeito. funciona. Peguei o jeito, gostei, olha, apliquei ali, estou ajudando, estou realizando sonhos, estou realizando meus sonhos financeiramente. Então, acredito que o principal de tudo é, de fato, não conseguir e manter essa disciplina que vai além da motivação. Bom, então, interessante esse ponto da Dani. Acho que eu insisto nesse ponto desse organismo
meio heterogêneo, bem diverso que são os escritórios, né? E eu acho que cada vez mais, com essa flexibilização de legislação, de investidores entrando, você tem múltiplos modelos aí, tá? Mas partindo do modelo básico, que é esse da remuneração 100% variável, é uma coisa que eu fiz na minha experiência pessoal, e eu sei que, claro, né, vai variar, cada um vai vir de um background, de uma situação diferente, mas eu tinha me planejado, tá? Na verdade, eu planejei essa transição de carreira, então eu já tinha ali uma reserva financeira para sustentar um período. Eu acho que isso é bem salutar, claro, se for possível, né? Mas também, dentro dessa rede de 400 escritórios aí para mais, hoje você tem diversos modelos. Você vai achar escritórios que é 100% variável de cara, tem os escritórios que vão te dar algum tipo de ajuda de custo, e aí dentro dos escritórios tem uma divisão que a gente chama de, né, de B2B e B2C, que basicamente o B2C você vai trabalhar com a carteira proprietária do escritório, né, ou seja, clientes que o escritório já tinha, então o foco aí vai ser atendimento e fazer receita em cima dessa carteira, e do outro lado você tem o B2B, que é o clássico, o cara que bate porta em porta, que a gente chama de hunter, né, que ele vai construir a própria carteira. Quando você está falando desse modelo B2B, do hunter, do cara que bate porta em porta, geralmente é um modelo 100% variável, flexível. Agora, nesse modelo proprietário, em que você já tem uma carteira, às vezes você tem uma remuneração fixa aliada a esse variável. Então, assim, hoje, se a pessoa quer entrar no mercado, procurar, conversar com vários escritórios, ela vai achar aí todos os modelos, desde o 100% variável com repasse maior, um misto com repasse um pouco menor, ou até alguns que são CLT já hoje em dia, então você tem de tudo na rede, tá? E aí, pessoal, eu queria já conectar um ponto aqui, tá? Que se esse é o desafio, e pô, vocês falaram muito sobre essas competências comerciais, técnicas relacionadas a produtos, alocação e tudo mais, como que essas coisas, essas competências se desdobram no dia a dia para superar esse desafio do primeiro ano? Do ponto de vista comercial, cara, quais são as rotinas, os processos, as técnicas mais importantes do ponto de vista comercial para vencer o primeiro ano? Quais são as competências, domínios mais importantes do ponto de vista técnico, de produtos, alocação, também para vencer no primeiro ano? Bom, Felipe, eu acho que é essencial, e aí entra de novo o nosso jabá aqui para a JTFA, tá? Que eu já convido todo mundo que está assistindo aí a fazer, porque a gente dá essa formação também, né? A gente ajuda tanto na trilha comercial quanto na trilha técnica, que é o preparatório da Ancor em si. Mas um ponto interessante, que é o que a gente falou, a função da prova da Ancor não é só, tipo, você tem um papel e agora você virou assessor. É porque ela, como cobre essa parte técnica, ela te força, né, pelo próprio processo da prova, a você estudar, e a melhor parte do processo não é tirar a certificação em si, mas é o que você aprende ali, né? Então, assim, você tem um conhecimento ok ali, um conhecimento base, generalista, sempre lembrando que o assessor de investimento, você tem uma série de figuras de mercado. Você tem um consultor de investimentos, você tem um analista de investimentos, você tem o financial planner, e cada um tem sua caixinha e sua certificação. Então, o papel do assessor, além do relacionamento e tudo mais, é da distribuição, tá? Então, tornar visível para o cliente esses produtos. Então, você não precisa ser o expert, o especialista em tudo. Você é muito mais generalista, que tem que ter uma noção de todas essas caixinhas. Então, se você passou na prova da Ancor, claro que você já vai ter essa noção. Mas é muito parecido, na minha visão, com quando você tira uma CNH, né? Ali você vai ter aquela noção da prova teórica no Detran, vai fazer a prova prática. Então você sai sabendo passar na prova, né? Sai fazer Exato. baliza e colocar o carro na rua. Agora, como que você vai aprender de fato é no dia a dia. Também sempre tendo em mente aquilo que eu já falei em outro papo nosso, né? Os escritórios, como você falou, que mudou muito de 2011 para cá, é um outro planeta. Hoje eles são, na sua maioria, muito bem estruturados, né? Você vai ter ali um especialista de renda variável, de alternativo, de mesa de renda fixa. Então, assim, você nem precisa ser o especialista porque tem quem faça isso no escritório. Então, o seu trabalho é muito mais traduzir, às vezes, esse techniquez para o cliente final e mostrar para ele os benefícios dos produtos, né? Então, assim, na parte teórica é isso. Eu acho que você vai pegar ali, não diria superficialmente, mas de forma geral, fazendo a prova, porque ela vai te forçar a ver os conteúdos base, mas é na porrada, no dia a dia que você vai aprender. E na parte da trilha comercial a mesma coisa. Você vai ter também, tanto dentro de Universidade XP, ou então na própria JFA, uma trilha comercial que vai te ensinar essas técnicas, né? A lista de casamento, que é você fazer uma listinha com todo mundo que você conhece e ir para cima para tentar captar o máximo de pessoas à sua volta. Você fazer uma planilha ali com projetado de quantas carteiras você quer ter daqui a 6 meses. Só que isso tudo ganha muito mais cores no dia a dia. E aí são os teus colegas que vão te ajudar, é tentativa e erro que você vai bater cabeça e vai aprender. Assim, é um processo que no primeiro ano leva um tempo,
Mais Mas é uma coisa. tumultuado. Mas a gente fala, né? A natureza não dá pulo. Então, assim, você tem que passar por isso para lá na frente. E depois isso entra no sangue. Aí, então, é como você falou, né? Quando eu estava falando do meu processo de dia a dia, é super natural para mim, tipo, o que vai acontecer. Mas em algum momento não foi e tá tudo bem, porque teve gente aqui no escritório que pegou na minha mão, tanto os pares quanto os gestores, e aí você pode ter certeza que vai ter alguém para te ajudar. Interessante que o Igor mencionou da lista de casamento, né? Quando você entra no escritório, eu acredito que é uma das primeiras coisas que a gente conversa, né? Vamos fazer a lista de casamento. Digamos que você vai casar, quem que você Verdade. chama, né? A gente faz aquela lista bonita e, de fato, são pessoas que você vai ajudar. Hoje eu acordo e penso, quem eu vou ajudar hoje? E o outro ponto interessante é que a gente não conversou antes, a gente não combinou nada, tá sendo um bate-papo assim mega descontraído. E essa lista de casamento a gente sempre fala. Uma pergunta ali que o Felipe fez no início, como que funciona essa questão do comercial e dessa parte técnica, né? Eu acredito que o comercial, ele é extremamente relevante. Porque para você fazer uma prospecção, para você fazer uma ligação, fazer uma reunião, e o técnico você, de fato, você aprende ali no exame e você vai aprendendo no dia a dia. E no escritório você conta com outros especialistas. Tem o especialista de renda fixa, de renda variável. Então, a menor preocupação seria essa parte técnica que você vai desenvolvendo com o tempo. E eu também já vi, por exemplo, na minha equipe tinha um rapaz que ele era muito tímido, mas ele era técnico. O que aconteceu? Quanto mais ele aprendia, mais confiança ele tinha, mais comercial ele se tornava. Então, é um conjunto, né? O comercial, acredito que ele é extremamente ali relevante. E o técnico, ele vem com o tempo ali para que a pessoa, de fato, tenha sucesso na profissão, vá crescendo com o tempo, vai se desenvolvendo na carreira. E para complementar, uma coisa que o Felipe tinha colocado lá no início, né? Dani, quantidade de clientes, como funciona isso? Geralmente o mercado trabalha ali em torno de 100 clientes por assessor. E até um número, tem um estudo de Harvard que a pessoa não pode ter mais que 100 na carteira para que tenha um atendimento bom. Por quê? Eu vim de mercado bancário onde eu tinha 600 clientes. E hoje o cliente fala assim, nossa, a Dani de mercado X era boa, mas a Dani agora é melhor ainda. Eu falei, é muito mais fácil, porque hoje eu tenho ali 87 clientes, eu trabalho no máximo com 100. E esse mercado é fácil porque esse comercial do dia a dia com o técnico e entregando um bom trabalho é a solução ideal ali para que você tenha, de fato, um sucesso na profissão. Muito bom. E o Igor, eu queria explorar um ponto que você comentou aí, que é no início as coisas são mais tumultuadas e tudo bem, e que você teve um apoio, um incentivo, enfim, ajuda, né, do escritório que pegou na sua mão, o pessoal deve ter te mentorado, deve ter te ajudado. Cara, e aí, tentando suavizar um pouco mais essa visão e dar para as pessoas apesar de todos esses desafios, de ser de fato uma profissão que depende muito da iniciativa, da autogestão das pessoas, como que esse contexto dos assessores mais experientes, da própria corretora, do escritório, como que funciona a estrutura de apoio para o cara que está começando? Boa, Felipe. Bom, então, assim, aqui na minha experiência na Nobel Capital e em outros escritórios que eu também tenho amigos na rede, como eu falei, né, hoje em dia é tudo bem estruturadinho, tá? Então, assim, em momento nenhum quando eu entrei aqui eu me achei largado, alguma coisa desse tipo. Primeiro que quando a gente entra, falando no nível mais institucional, né, como eu falei, a gente tem, além se o candidato veio via JFA, por exemplo, que já teve o preparatório, mas também existe uma trilha institucional, né? A gente tem o Academy da XP, então existe a Universidade XP, em que você vai ver todos esses conceitos. Inclusive, você vai ter de novo ali coisas que você já viu na prova da Ancor, tanto da parte técnica quanto da parte de trilha comercial. Mas eu acredito que os escritórios maiores, como é o caso aqui da Nobel, da W1 também, tem a própria academia comercial. Então, assim que eu entrei, passei uma semana aqui, entre aspas, internado, né? Tendo aqui um banho de loja, de tudo. Foi importante conhecer 360 do escritório, desde o RH, quem que procura, enfim, todas as questões burocráticas que a gente tinha que resolver aqui de contrato. Aí depois também passei pela parte comercial, né? A gente tem um treinamento aqui que a gente chama de treinamento sniper, que é para você dar o tiro certo ali no cliente, né? E aí também a parte técnica. E além disso, né, que eu tinha esse acompanhamento ali parte do dia, a gente fez também bastante espelhamento aqui, então eu sentei com assessores mais experientes, fui acompanhando reuniões, acompanhando o dia a dia deles. E depois Essa mentoria é muito importante.
com certeza. E aí depois comecei a pilotar isso com os meus próprios clientes. E assim, no começo, claro que você hoje, né, com maturidade na carreira, a gente abre, como a Dani falou, contas de 300 mil mais, por exemplo. E aí é uma questão lógica que você vai entendendo com o tempo, que um cliente de 300 mil, de 3 milhões, claro, com as suas peculiaridades de cada caso, vai te dar o mesmo trabalho. Talvez o de 300 mil dê até mais por, né, ter uma demanda mais operacional ali. Mas no começo eu abria, sabe, conta de 100, 50, 200 mil para pegar a prática mesmo e ficava o dia inteiro em reunião. Então, quando eu não estava ali, eu estava acompanhando algum parceiro. Então, foi um processo que, claro, né, como a gente falou, tem que ter a motivação interna, tem suas dificuldades, tem hora que você fala, putz, tá difícil de captar e tudo mais, mas você vai achando o seu lugar no escritório. Tanto é, até um ponto importante que a Dani comentou ali, que ela falou de um menino que é tímido, etc. A gente já teve casos aqui da pessoa ser muito técnica, e era tímida e não estava tanto assim comercial, tem outras belezas no escritório, tem várias valências, né? Então, assim, a gente aproveitou no middle, que é a mesa operacional, que o cara tem que manjar de todos os processos, todos os produtos. Teve gente que foi para a mesa de variável, teve gente que foi para a mesa de produtos, de renda fixa. Então, assim, hoje em dia tem muita saída aí, né? Pessoal, a gente falou sobre um monte de coisa. E eu queria dar para o pessoal de presente, assim, se vocês pudessem resumir, vocês têm uma visão muito parecida, né? Mas se o grande desafio, por tudo que vocês falaram, é construir a carteira de clientes, eu queria que vocês tentassem resumir, assim, em poucos pontos, 3, 5 pontos, cara, como conquistar os primeiros, assim. Vocês falaram de lista de casamento, de planejamento, de CRM, de intensidade, de domínio de produto. Quais são os segredos para começar, assim, para captar os primeiros clientes? Vamos lá, Felipe. Bom, vamos lá. 3, 5 pontos. Tem muito mais, mas o tempo aqui é curto, então vamos focar nesses 3, 5. Antes de mais nada, é fundamental que o assessor ele tenha ali desenvolvido um plano comercial. E esse plano comercial ele vai consistir em vários pontos interessantes. Como a gente já falou várias vezes, que tem ali a prospecção, conhecimento comercial, e a JFA ela ajuda nisso, né? A gente vai muito além. E esse plano comercial, ele vai além do, quantas ligações eu tenho que fazer por dia? Por que que ele vai além? Eu falo que o resultado é tudo um jogo de números. Quanto mais contato você faz, mais reuniões você tem, mais resultado você tem no sentido de trazer o cliente para a sua assessoria. E essa lista de casamento, a inicial mesmo, são contatos quentes, completamente diferente do contato frio, que na assessoria a gente chama de cold call. Esse contato quente, por exemplo, tinha um rapaz na minha equipe, nossa, Dani, eu conheço tanta gente, não sei, ou não conheço. Quantas pessoas você tem no seu Insta? A gente não precisa falar com as 3 mil de uma vez, vamos selecionar 10 aqui para a gente ajudar hoje. E é, de fato, entender o que aquela pessoa tem hoje para melhorar. Às vezes ela tem uma carteira de investimentos, eu nunca falo, essa carteira ela é ruim ou ela é uma boa. Às vezes é uma carteira que não está de acordo com o perfil da pessoa, com os objetivos. E a partir do momento que o assessor ele deixa isso claro, o cliente fala, nossa, faz muito sentido para mim. Então, acredito que o principal ponto é o desenvolvimento desse planejamento comercial. E a lista de casamento, a gente inicia ali, no primeiro ano, principalmente, falando com os contatos quentes. Família, amigos do Insta e por aí vai. Igor, pode falar. Não, com certeza. Eu acho que assim, nesse começo aí não tem muito para onde correr, né, o Dani. Então, basicamente aí as alavancas que são boas de puxar. Primeiro, dar visibilidade, ou seja, todo mundo tem que saber que você é assessor de investimentos. Então, assim, você foi na academia, você sempre tem um cartãozinho, fala sobre isso no churrasco. E uma coisa que a gente fala que é muito forte é essa diferença, né, principalmente com os colegas que vieram de banco. Aqui não tem uma porta giratória, não tem uma agência laranja, alguma coisa desse tipo. Então, a gente cresce muito organicamente, né? E assim, é o que a gente tem uma expressãozinha que usa, é um member get member, ou seja, um membro chama o outro. Então, uma coisa que eu acho que, até voltando uma casa atrás, é que você tem que fazer, uma coisa que eu gosto é que você tem que ter a pele em risco, tá? Você tem que ter um bom trabalho. Porque basicamente, por exemplo, no meu caso aqui, eu cresço com indicação, com recomendação, né? Então, para o cara me recomendar um outro cliente é porque ele está feliz com o meu trabalho. Mas eu acho que no D0 é isso, pedir recomendação, dar visibilidade que você faz, fazer a listinha de casamento, ver todo mundo à sua volta. Hoje em dia você pode escalar, inclusive, tem uma série de ferramentas aí à mão. Então tem assessores que usam muito bem rede social, faz um post pago, impulsiona. Dá para fazer muita coisa aí para tentar crescer nesse início. Pô, então, resumindo aqui, né? Plano comercial, intensidade, um modelo de abordagem orientado ao cliente, é o que eu estou pegando de vocês aqui, tá? Então, plano comercial, intensidade, um modelo de abordagem voltada para o cliente e estratégias diversificadas e intensivas de prospecção. E, particularmente nessa última, eu sempre gosto de dar destaque, né, nas mentorias que a gente dá e nas aulas que a gente aplica. Tem um
uma sutileza nesse assunto, que é o seguinte: as pessoas hoje, com celular, as redes sociais, elas estão acostumadas a consumir qualquer tipo de produto ou serviço sem interrupção, né? Por isso que a Dani falou muito, o Igor falou, que quanto mais oportunidades você criar para você mesmo, maior a chance que você tem de ter resultado, porque hoje em dia é muito difícil você conseguir, e quando você está falando da sua rede de amigos e familiares, talvez você consiga, por educação, que as pessoas sentem na sua frente. Mas cada um está no seu próprio processo de decisão de compra sobre o assunto assessoria de investimentos. Então, muitas vezes a pessoa vai sentar na sua frente, mas ela não está no momento de decidir comprar ou não esse serviço, né? Entrar ou não no modelo de assessoria. E muitas vezes você se frustra por causa disso. Você vai chamar sua mãe e ela não vai abrir a conta com você. Faz parte, ela está no processo dela de decisão sobre investimento. Então, quanto mais você abrir oportunidades e gerar valor para as pessoas antes de sequer oferecer qualquer coisa, maiores são as suas chances de ter sucesso e aumentar as suas taxas de conversão ao longo do funil. Muitas vezes a gente olha para a lista de casamento e aí começa a criar uma expectativa de probabilidade de fechar cada um dos clientes, né? E aí você vai para cima dos caras que têm maior probabilidade de fechar. E você se frustra com isso e, pô, se esse deu errado, cara, vai dar tudo errado. E não é por aí. É muito mais importante no início ter volume de prospecção e se preocupar em gerar valor para essas pessoas. Então, como o Igor falou, todo mundo tem que saber que você é assessor, você tem que se transformar numa referência no assunto, tem que conversar com as pessoas sobre dinheiro, sobre investimentos. E isso tudo vai gerando esse ciclo virtuoso de aproximação com as pessoas, e você vai ajudando as pessoas a convergirem para um momento de decisão de compra sobre o produto e investimento, e aí você se torna a referência que ela tem para decidir. Então, esse que é o processo que é o mais natural para o ser humano hoje em dia, com a facilidade que a gente tem para ter acesso à informação, a produtos e serviços de maneira geral. E aqui, pessoal, vamos encerrar o papo de hoje. Eu acho que a turma aí que está nos assistindo certamente vai ter muita coisa para explorar nesse vídeo, para voltar, ver de novo e olhar cada detalhe. E faço questão aqui de destacar, valorizar e agradecer pelo belíssimo trabalho que vocês fazem no JFA. Então, para qualquer pessoa que esteja buscando um caminho mais claro, estruturado, seguro, confiável para fazer essa transição, entender os macetes e os caminhos da carreira, a solução está aí. É a Jornada de Formação de Assessores, que é um programa liderado pelo Igor, que a Dani é uma super parceira nossa. E a gente está cada vez mais implementando soluções de inteligência artificial, de planejamento de estudo, de engajamento para a prova, né? Tudo focado em fazer as pessoas passarem na certificação, mas mais do que conseguir, como o Igor falou, né, a carteira de habilitação, para que vocês já saiam de fato desse programa como pilotos para conseguir dirigir em alta performance. Então, Dani e Igor, super obrigado. Quero abrir para vocês fazerem considerações finais aí. Espero vê-los em breve aí nas nossas próximas atividades. Também espero, Felipe. Bom, foi um prazer, né? E consideração final, que cada assessor ali que ainda não tem entrado no mercado, ou que esteja no início, persista nas suas metas com muita determinação. A gente falou várias vezes, várias palavras-chave aqui, que vocês vão escutar muito no mercado, que é não desistir, é intensidade comercial, é consistência, é ir além da motivação e, de fato, ali para a disciplina. E conta com a gente. Muito sucesso, pessoal. Boa, é isso aí. Quero agradecer também ao Felipe, a Dani aqui pelo tempo, pela disponibilidade. E é isso, assim, eu acho que hoje é difícil você ter um ambiente mais meritocrático do que a assessoria, né? Então, se você quer começar a empreender, depender das próprias pernas, ter um resultado melhor, tanto em termos de retorno, de satisfação mesmo pessoal, quanto financeiro, eu acho que o caminho é esse. E vem para a JFA que a gente ajuda a estruturar isso com você, tá bom? Parabéns aí, Igor, Dani. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado também pelo tempo de quem está nos assistindo. Fiquem ligados, a gente está o tempo todo lançando novos conteúdos aí nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram. E para quem tiver mais interesse, mergulha de cara no JFA, que eu tenho certeza que vocês vão fazer essa transição com muito mais segurança, tranquilidade e velocidade do que vocês estão imaginando. O caminho é bem mais curto, como a Dani falou, como o Igor falou também, e a gente está aqui para apoiar essa decisão de vocês e apoiar cada passo nessa transição. Obrigado a todos e até a próxima.